Pastor Júlio, apenas mais uma pergunta. Quantos minutos nós temos para poder transmitir a mensagem de Deus aos nossos corações? Quantos minutos, mais ou menos, para o nosso controle? Temos aí 45 minutos, sem problema nenhum. 40 minutos. Muito obrigado. Vamos, então, ler a palavra de Deus no livro de Salmos, o Salmo de número 63, do versículo 1 até o versículo 8. É um salmo do segundo rei de Israel, que foi Davi. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. Vou repetir. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, vou repetir, a minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto. Vou repetir. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Que palavra extraordinária nós temos nesta oportunidade. Quando o salmista Davi fala com respeito à sua alma. A alma humana é parte da natureza humana. Quando Deus fez o ser humano, Deus o fez em 3 atributos, em 3 partes extraordinárias: corpo, alma e espírito. E é interessante a gente poder saber, de acordo com a verdade bíblica, que é a única fonte de informação com respeito à natureza humana. Deus é o criador do ser humano. Nós não somos produtos de uma evolução. Nós não nascemos dentro de um gabinete, um escritório, um centro de embriões humanos ou qualquer coisa, não. Deus, ele nos criou. O Salmo de número 139, Salmo 139, nos fala sobre Deus criando o homem. Quando Davi, que escreveu também o Salmo 63, ele declara: as tuas mãos me formaram quando eu estava no ventre da minha mãe. Agora, é muito importante a gente compreender como foi este processo da criação do ser humano. Em Gênesis, no capítulo 1, Deus disse assim: e disse Deus, Deus no singular, façamos Deus no plural. É Deus no singular ou no plural? É o Deus que é uma só pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então Deus disse: eu preciso de um modelo para fazer o ser humano. Qual é o modelo que eu vou utilizar? Vou fazer o homem igual uma estrela fulgente? Não, este modelo não é bom. Então vou ter a matriz de uma planta, de uma flor, de uma fruta. É assim que eu vou fazer o ser humano? Este será o modelo? Não. Este modelo não me agrada. Deus disse: então eu vou procurar o animal mais inteligente aqui do Jardim do Éden e vou fazer o homem na semelhança de um animal. Deus disse: não, este modelo também não me serve. De repente, Deus disse: já sei qual é o modelo, já sei qual é o padrão, vou fazer o homem igual a mim. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve agora, você não tem aparência de um animal, você não tem aparência simplesmente de uma pedra, de uma flor, de uma fruta. Você tem a aparência de Deus, você tem a imagem de Deus, e isso é extraordinário.
E Deus, então, ele pega a matéria inorgânica, onde não existe vida, ele pega a própria terra, e ele, então, com as mãos, e é interessante que no processo da criação, tudo Deus fez no poder da palavra. Haja sol, e o sol apareceu. Haja luz, e a luz apareceu. Fiat lux, e a luz veio. E Deus foi falando e as coisas aparecendo. Quando ele foi formar eu e você, ele disse, haja homem? Não. Não, o homem eu vou fazer com as minhas mãos. O homem vai ser obra de artesanato. A única coisa que Deus faz com as mãos é eu e você. Então você não é qualquer coisa. Você não é simplesmente um número. Você é obra-prima das mãos de Deus. E é interessante, né? Quando Deus pega a matéria inorgânica e quando você examina a carne humana, examina os componentes que existem na Terra, a gente vai verificar a verdade da palavra de Deus em nosso corpo humano. Na parte biológica, nós temos carvão, nós temos água, açúcar, nós temos ferro e coisas que existem na Terra, componentes da Terra estão no corpo humano. Isto prova de que Deus fez eu e você da própria Terra. Agora, depois que Deus, então, ele configura, ele formata o ser humano, Deus, então, sopra. Deus só sopra no ser humano. Deus não sopra numa flor, Deus não sopra nas águas, Deus não sopra no sol nem na lua, Deus sopra no homem. O que Deus soprou? Deus soprou espírito, Deus não soprou vento, Deus não soprou oxigênio, Deus não soprou fluido, Deus soprou espírito e o homem foi feito alma vivente. Que coisa extraordinária! E aí nós encontramos, então, Deus primeiramente faz a parte biológica, o corpo formado de carne, de sangue e de nervos, e com o nosso corpo a gente interage com o mundo vivente, né? O mundo que aí está, com o planeta Terra. Agora, quando Deus sopra espírito no homem, o homem é feito alma vivente. E a alma interage com ela mesma. Enquanto com o nosso corpo nós interagimos com o mundo visível, o mundo material, com a nossa alma, nós interagimos conosco mesmo. E aí nós vamos encontrar os 3 atributos que formam a alma humana. O atributo, primeiramente, da sensibilidade, das emoções. A alma é aquilo que nós sentimos. O segundo atributo é o atributo volutivo da vontade, aquilo que nós queremos, desejamos. E o terceiro atributo é o atributo mais importante da alma, que é o atributo intelectual, é a nossa mente, os nossos pensamentos. Então, com o corpo, nós interagimos com o mundo visível. Com a alma, nós interagimos conosco mesmo. O que a gente pensa, o que a gente quer e o que a gente sente. E agora vem a terceira parte da natureza humana, que é o espírito. O espírito é a parte superior da natureza humana. Corpo, o homem como um ser biológico. Alma, o homem como um ser psicológico. E espírito, o homem como um ser teológico. Que coisa extraordinária. Mas a nossa matéria, a nossa palestra é sobre a alma humana. O que é a alma? A alma é a carne, a alma é o sangue, a alma é uma fumaça, é um fluido, é um gás. A alma é o princípio inteligente que anima o corpo e usa os sentidos físicos como agentes na exploração das coisas materiais. E todos os órgãos do corpo para expressar-se e comunicar-se com o mundo exterior. Então, a alma é um princípio inteligente que anima o corpo e usa os sentidos físicos, o sentido da visão, o sentido da audição, do olfato, do paladar e assim por diante. E usa, né, na exploração das coisas materiais e todos os órgãos do corpo, né, para expressar-se, comunicar-se com o mundo exterior. Então, a alma é aquele princípio inteligente que Deus colocou dentro de nós. A sua alma não é produto do computador, do Bill Gates, não. A sua alma veio de Deus. Deus é aquele quem fez a nossa alma e quem sustenta. Agora, a alma usa o quê? Os agentes do corpo. Usa as coisas da parte biológica do nosso ser, né?
Então é muito importante você compreender isto. A alma é o que nós sentimos, as emoções. Quais são os seus sentimentos agora? E talvez você me diga, João Caetano, eu tenho alguns sentimentos negativos, eu tenho algumas coisas que às vezes eu não quero, mas aquilo parece que me obriga. Eu posso ter uma salvação? Como é que eu posso lidar com essas emoções negativas? Ira, ódio, ganância e outras coisas. Existe um caminho para mim? Sim, existe um caminho. E é exatamente o propósito desta palestra, desse estudo especial. Como lidar com as emoções negativas da alma? Como lidar com os desejos, com a vontade? Eu estou tendo vontade de praticar isso e a minha mente, que é a parte mais importante da minha alma, está me condenando, está me acusando que eu não devo praticar isso. Como é que eu posso controlar aquilo que é quase incontrolável para mim? A palavra de Deus declara no Salmo de número 37, o versículo de número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. São 3 passos aqui. Salmo 37, versículo 5, entrega é o teu passo. Você tem um pensamento aí que está te dominando, você tem um sentimento que parece que é mais forte do que o que você quer fazer, então entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega agora. Segundo passo é o passo da fé, confia nele. A fé é o que Deus entende, a fé é o que Deus recompensa, a fé é o que Deus abençoa. Deus, ele não está preocupado com o seu sofrimento, Deus se preocupa com a sua fé. A fé abre o mundo espiritual. A fé é o caminho. Pela fé, a Bíblia disse que pela graça nós somos salvos por meio da fé. A fé nos conduz a Deus. Então, primeiro passo, para você poder lidar com os pensamentos negativos, com a vontade, os desejos negativos e com as emoções negativas da alma, é entregar ao Senhor. Segundo lugar, use a sua fé, confia nele, acredita nele. E o terceiro é a recompensa, e tudo ele vai fazer. Tudo ele vai fazer por você. Eu gostaria de mencionar agora, neste momento, sobre a mente, que é a parte mais importante da alma. A mente, o cérebro, está na nossa cabeça. E quando você olha a sua cabeça no seu corpo, a cabeça é a parte mais importante do corpo humano. Você pode fazer transplante de rim, de coração, de fígado, até transplante de pele. Transplante de cabeça, ninguém faz. Tirou a cabeça, tirou o comando. Tirou a cabeça, tirou o governo. Então, a cabeça, onde está a mente, é a parte mais importante da alma. E é interessante, a cabeça está na parte mais elevada do corpo. A cabeça é o lugar da coroa. Existem nações da terra que enterram as pessoas de pé por causa da cabeça. Então é muito interessante você compreender que a sua alma, ela é formada de emoções, o que a gente sente, formada de vontade, o que a gente deseja, e formada da mente, que são os nossos pensamentos. Como é que você pode, então, controlar a cabeça? Controlou a cabeça, você controla as emoções. Tendo o governo da cabeça, você controla os desejos. Então, a palavra de Deus nos declara, no Salmo de número 23, o Salmo de Davi, quando ele declara, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você precisa ter a unção de Deus na sua mente. A unção de Deus na sua mente, na parte mais importante da alma. Porque é a mente que programa, é a mente quem comanda, é a mente que vai dizer para a mão, pega a Bíblia e leia 30 minutos. É a mente quem vai dizer, está na hora de ir para a igreja, está na hora de orar. Então você tem que ter a unção. A unção de Deus é mais do que conhecimento humano. A unção de Deus é mais do que filosofia, é mais do que sabedoria humana. A unção de Deus é aquela graça, aquele óleo, aquela coisa extraordinária que penetra na nossa mente e purifica a mente. Quantas pessoas que a mente está invadida de pensamentos negativos, pensamentos sujos, né? Mas quando a unção chega, então há uma limpeza, há uma faxina interior. Então a palavra de Deus declara que nós devemos ter a unção na mente, na nossa alma. O
grande apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, e versículo 8 e outros versículos, diz assim: tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que tem prazer, tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que abençoa, nisto pensai. Então nós temos que ter a nossa mente firmada em pensamentos positivos. O negativo a gente sabe. Nós estamos enfrentando uma pandemia mundial, global, muita gente desesperada, muita gente completamente sem saber o que fazer. Então está na hora de pensar em Deus, está na hora de pensar que vai terminar esse sofrimento. Pense naquilo que agrada, pense naquilo que enobrece, pense naquilo que pode ajudar alguém, e você então vai ter a sua alma curada na mente, coisa extraordinária e maravilhosa. Pensar naquilo que é positivo, pensar naquilo que agrada a Deus, isso é extraordinário. E a palavra do Senhor nos declara que quando você está trabalhando com a sua alma, a alma humana, a alma, ela tem, por exemplo, instintos. Ela tem instintos, os instintos da alma são muito importantes, né? Você compreender que a alma, nos instintos, ela tem instinto é diferente de desejo. Algumas pessoas me perguntam: João Caetano, qual é a diferença entre desejos e instinto? Qual é a diferença entre a alma humana e a alma animal? Porque os animais também têm alma, mas os animais não têm desejo, têm instinto. O que é um instinto? Instinto são manifestações biologicamente não aprendidas. Ninguém precisa aprender a beber água, porque beber água é um instinto. Ninguém precisa aprender, ir para a faculdade para aprender a se alimentar, porque se alimentar é um instinto. Ninguém precisa aprender a fazer sexo. Por quê? Porque o sexo é um instinto. Então, preste atenção, a alma tem alguns instintos. Nós já falamos sobre os atributos da alma. O atributo, né, da emoção, que são os sentimentos. O atributo da vontade, que são os desejos. E o atributo intelectual, que é a mente, que são os pensamentos. Agora, a alma tem 5 instintos muito importantes. Primeiramente, é o instinto da preservação, da proteção, né? Então, ela se preserva. Quando, por exemplo, vem um cisco, que o cisco tenta entrar no seu olho, qual é a sua reação imediata? Você tira o cisco do olho. É o instinto da preservação. O segundo instinto da alma é o instinto da aquisição. Aquisição. Todos nós queremos comprar. Você quer comprar, você quer adquirir. É o instinto da posse, da aquisição. O terceiro instinto, fome e sede. Fome e sede. Na hora de se alimentar, ninguém precisa avisar a você. Por quê? Porque esse instinto se manifesta. Está na hora do almoço, está na hora da janta, da fome, o instinto da sede. Na hora que você tem a sua alma, o seu corpo precisa de beber água, se manifesta. Preservação, aquisição, fome e sede. Outro instinto extraordinário que Deus colocou na minha alma e na sua é o instinto do domínio. Depois que Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, a primeira coisa que Deus diz é o seguinte: domine. Domine o homem. O homem vai ser um ser que ele vai dominar. Ele vai ter autoridade sobre as criaturas das águas, sobre os animais do campo e sobre o que existe no céu. Então, você tem um instinto de domínio, do controle, do mando, da autoridade. E agora o quinto instinto da alma é o da reprodução. Deus fez o homem e colocou na sua alma o instinto da reprodução. Deus disse, crescei, frutificai, multiplicai e enchei a terra. E aí nós encontramos então, né, no instinto da reprodução, a questão sexual. Alguém pergunta para mim, missionário João Caetano, sexo é pecado? Não, sexo não é pecado. Quando ele é cumprido na sua função biológica, psicológica, de acordo com conforme Deus estabeleceu, segundo as normas da palavra de Deus. Sexo não é pecado. E alguém declara, Deus fez o homem e o diabo fez o sexo. Não, Satanás não fez o sexo. Deus fez o sexo, né, para o ser humano se reproduzir. É o instinto da reprodução. Deus disse assim, deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui nós entendemos, então, Deus, ele está dizendo o seguinte,
duas espécies, deixará o homem uma espécie, o homem pai, o homem marido, e se unirá à sua mulher, outra espécie, mulher mãe, mulher esposa. E essas duas naturezas, essas duas espécies juntas, com a bênção do Senhor, né, serão ambos uma só carne. Deus não disse, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a outro homem. Deus não disse, deixará a mulher, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a outra mulher. Não, não tem nada disso. Então, vamos ficar com a verdade bíblica, a revelação bíblica. Deus colocou na minha alma e na sua alma o instinto da reprodução, que é a função sexual dentro das normas estabelecidas na palavra de Deus. O que é pecado na área sexual? O que é pecado? O adultério. Adultério é a prática do sexo com pessoa casada que não é o esposo verdadeiro nem a esposa verdadeira. Então, adultério na área sexual é pecado quando praticado com pessoa casada, que não é nem o marido nem a esposa. Prostituição é também pecado. Sexo fora do casamento. Pedofilia, abuso sexual de crianças. Abuso na área sexual de crianças. Pornografia também é pecado na área sexual. Revistas, livros, vídeos, filmes. Homossexualismo é pecado. Lesbianismo, homem com homem, né? Casamento gay é pecado na área sexual. Casa o homem com o homem e a mulher com a mulher. Lesbianismo, importunação sexual, né? Pessoas que importunam outro nos meios de transporte, no elevador, na empresa, na escola. A palavra de Deus é clara. Deus falou, Jesus falou, o apóstolo Paulo falou, o pastor Heroídes fala, eu falo, pastor Júlio fala, nós repetimos a palavra de Deus. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Agora, preste atenção. Assim como o corpo físico, a parte biológica do ser humano adoece, a alma, que é a parte psicológica, também adoece. Davi disse, sara minha alma. Ele fala no Salmo 41, sara minha alma. Outra ocasião, ele disse, por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Primeiramente, ele fala sobre a doença da alma, depois ele fala sobre o abatimento da alma, depois ele fala sobre a prisão da alma, tira a minha alma da prisão. E Jesus fala sobre a alma cansada. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e encontrareis descanso para as vossas almas. As doenças do corpo são visíveis, especialmente na parte interior. Na alma, não. As doenças da alma são invisíveis. Quando você machuca um dedo, você quebra a perna, você tem um ferimento na cabeça, isso aí é na parte biológica do corpo. Essas doenças são visíveis, mas as doenças psicossomáticas são da alma. Elas encontram do lado de dentro do peito, alojadas no lugar mais profundo no interior do ser, né? Então, essas doenças da alma, elas são invisíveis ao olho humano. Quais são as enfermidades da alma? Existe tratamento eficaz para a alma? Qual é a terapia indicada para um resultado satisfatório? Eu poderia mencionar algumas: ansiedade, remorso, acusações, negativismo, amargura, ira, ódio, estresse, que é a doença do século, a doença moderna, maledicência, inveja, tristeza, preocupações, né? É uma doença terrível que está ligada na parte mais importante da alma, que é na mente. Preocupação, né? Preocupação, uma pessoa preocupada é diferente de uma pessoa responsável. Responsabilidade é uma coisa, preocupação é outra. Você tem que começar no trabalho às 7 da manhã, você chega às 5 para 7 ou 10 para 7. Isso aí não é preocupação, é ser responsabilidade. Preocupação divide a mente. Segundo os entendidos, uma pessoa preocupada, ela só produz 50%. Ela não dorme uma noite inteira, ela não se alimenta direito. Por quê? Porque a preocupação, e ela sempre opera do lado negativo. Se eu disser para você, meu irmão, minha irmã, vou te dar $1 milhão, você vai ficar preocupado? Não. Você vai ficar alegre, ficar feliz, né? Mas se eu disser para você, você está com câncer, você vai morrer,
aí você se preocupa. Então, a preocupação, ela está ligada àquilo que é negativo, àquilo que adoece a alma. Por que te perturbas dentro de mim? Por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus. Espere em Deus, então. A preocupação é uma doença que tem levado milhões e milhões de pessoas a uma vida inferior. Não tem alegria, não tem felicidade, não tem prazer. Solidão. Solidão é outra doença terrível da alma. O que é a solidão? A solidão é o vazio da alma. Quando a pessoa está só, ela está vazia, a alma está vazia. Não tem conteúdo, não tem essência. Jesus chega na cidade de Jerusalém, ali, né? E ali, então, ele chega no tanque de Betesda. Era um grande tanque com 5 andares. E ali ele chega para o homem que fazia 38 anos e encontrava-se paralítico ali. Jesus chega perguntando, você quer ficar curado? Você quer ser curado? Ele disse, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. 38 anos que eu estou só. É provável que alguém que esteja nos ouvindo agora, pastor Júlio, esteja só. Talvez você esteja, não sei que parte do mundo, eu estou no Brasil, trazendo esta mensagem de Deus para você. Você está se sentindo só, mas neste momento eu declaro, termina a tua solidão, porque Jesus disse para aquele paralítico, já não está mais. Eu estou aqui. Eu estou aqui, eu vim aqui para fazer um milagre na tua vida. E Jesus pergunta de novo, você quer ficar são? Ele disse, eu quero. Jesus disse, eu vou fazer uma cura total. Vou curar você no espírito, vou curar você na alma e vou curar você no corpo. Jesus declara para ele, perdoados são os teus pecados. A doença do espírito sai agora. Você recebe o meu perdão. Segundo lugar, Jesus disse para ele, tem bom ânimo. Desânimo é uma doença da alma. Jesus declara, tem bom ânimo. E agora eu vou te curar no corpo físico. Te curei na parte teológica, perdoados são os teus pecados. Te curei na parte psicológica, tem bom ânimo. E agora te curo na parte biológica. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Se você está só, se você está só, a tua alma está vazia. Pois não, pastor Júlio, pode falar. É só para dizer de que o pastor tem 7 minutos. Adiante. Muito obrigado. Que maravilha, agora que eu comecei a esquentar, que a coisa... Mas eu quero terminar falando sobre uma doença terrível da alma, meu caro companheiro Júlio, depressão. Depressão é a doença chamada do século, né? Hoje existem pessoas deprimidas de todos os status sociais, de todas as raças, de todas as línguas, e alguém pergunta para mim, João Caetano, depressão é pecado? Não, depressão não é pecado. Depressão é demônio? Também depressão não é demônio. Depressão é uma enfermidade que precisa ser tratada. E a palavra de Deus, ela fala com respeito à depressão. Um cristão verdadeiro pode ficar deprimido? Pode. Um pastor, um obreiro, uma missionária pode sofrer depressão? Pode. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que ficaram deprimidos. Temos o exemplo de Davi, o exemplo de Jeremias, temos o exemplo de Paulo, o exemplo de Jonas, e o próprio Senhor Jesus ficou deprimido. Como é, pastor? É verdade. Quando ali no jardim do Getsemane, ali no jardim do Cedron, ele disse, ficai comigo, orai comigo, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. A depressão traz uma tristeza mortal. Jesus, ele ficou deprimido, Elias ficou deprimido, Jonas também, mas todos eles tiveram vitória contra a depressão. Então eu gostaria de dizer a você o seguinte, se você está num processo de depressão, há cura para você. Há cura na parte interior do seu ser, na sua alma, né? E agora a depressão, ela tem 3 características que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro lugar da depressão, e a depressão é alguma coisa que está ligada ao passado. A depressão não está ligada ao futuro. O que está ligado ao futuro, na área da alma, é a ansiedade. É a pessoa querer atravessar o rio antes de chegar na ponte. Isso aí é ansiedade. Depressão está ligado a uma experiência negativa do passado. Você pode ter deprimido alguém ou alguém te deprimiu. Então, a depressão ela está ligada a experiências negativas no nosso passado. Primeiro estágio da depressão, auto-isolamento. Hoje, por causa da pandemia, se fala muito em isolamento social. Isolamento social
e a gente tem que obedecer, né? As regras dos médicos, né? Da OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem que se isolar, porque a aglomeração social pode, né, espalhar mais a doença. Então, depressão não é isolamento social, é um isolamento psicológico. Quando a pessoa diz, eu vou me trancar no quarto, não quero ir mais trabalhar, não quero ver meu marido, não quero conversar com o pastor, este é um sintoma terrível da depressão, o auto-isolamento. O segundo estágio da depressão é a autodesvalorização. Autodesvalorização, a pessoa se autodesvaloriza. Eu nasci para sofrer. Eu sou um zero à esquerda, eu não sou um bom marido, eu não sou um bom filho, e a pessoa só vê coisa negativa, autodesvalorização, depressão. Agora, o terceiro estágio da depressão é o pior. O primeiro, auto-isolamento, a pessoa se tranca num quarto, abandona o trabalho, abandona a igreja, isso é perigoso. Segundo, autodesvalorização. Ela só vê coisa negativa, coisa estranha na vida dela. Agora, o terceiro é a autodestruição. Morrer é melhor do que viver. Este é a depressão aguda. Existe aquela depressão crônica que vai matando aos pouquinhos, mas a depressão aguda, ela chega no ápice, a pessoa diz, eu vou acabar com a vida, porque melhor é morrer do que viver. E essas pessoas, elas pensam que se eu tirar a vida, eu acabo com o sofrimento. Não, não acaba. Porque a alma, ela não pode ser destruída, a alma é eterna. Jesus disse, temei antes a Deus, que pode lançar no inferno o corpo e a alma. Então a pessoa diz, eu me destruo, eu pratico suicídio e acabou meu sofrimento. Não, eu quero declarar para você o seguinte, você pode ser curado, você pode, minha irmã, ser curada da depressão quando você confia em Deus. Vou repetir o versículo que eu falei, eu poderia falar de angústia, de orgulho, de cobiça, de medo. Medo é uma doença terrível da alma, medo, não existe remédio para o medo, só existe terapia bíblica, né? Eu quero repetir a palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega agora, entrega a tua depressão, entrega as tuas prisões, entrega o teu medo, entrega as tuas preocupações, entrega tudo isso que está aí, né, debilitando a tua alma está abatida, tua alma está estressada, entrega ao Senhor, confia nele, acredita nele, diz, Senhor, só tu podes me ajudar. Sonda-me, ó Deus, Davi dizia, e vê se existe algum abatimento dentro de mim e me restaura, me renova, me fortalece, me unge para que eu possa ter alegria, possa ter a verdadeira felicidade e alegria de viver. Então, se você fizer isto, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai alcançar a bênção. Querido pastor Júlio, querido pastor Eronides, pastor Alexandre, missionária Vânia, missionária Raquel da Silva, quero mandar um abraço especial e, se o senhor me permite, pastor Júlio, eu quero fazer uma oração. Orar pelos milhões e milhões de ouvintes que estão all over the world. Estão Amém, ligados pastor, nesta noite maravilhosa. Quero orar por todos, se o senhor me permite. Amém, adiante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura. Tu és o Jeová Jireh, o Deus que provê. Eu oro agora, Senhor, pelos milhões e milhões de vidas, né, humanas que estão ligadas conosco, pelas almas feridas, almas doentes, almas cansadas. Derrama sobre todos, Senhor, a Tua bênção. Traz a paz, traz a alegria, traz a unção, traz a felicidade e a alegria de viver. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, amém. Pastor Joá, muito obrigado pela essa palavra. Eu tenho certeza que cada um de nós, de cada um daqueles que estão ligados aqui no Zoom, de Angola, Estados Unidos, Brasil, Portugal e aqui na África do Sul, fomos não apenas abençoados, mas desafiados por Deus para podermos assim fazer aquilo que nos cabe a nós fazer para estarmos de acordo com a vontade de Deus quando nós falamos acerca da alma humana.
Nós estamos chegando no final, temos apenas 1 minuto, queridos, e gostaria que todos pusessem o seu vídeo, liguem o seu vídeo, para que nós possamos tirar uma fotografia como memória deste culto. Eu sei de que o pastor Joá Caetano não pode, porque ele está no telefone dele apenas, mas o nome dele está, e portanto vai ficar aqui registrado. Portanto, queridos irmãos, eu peço a todos que, por favor, ponham o seu vídeo rapidamente, e queremos assim tirar essa foto rápida em memória, para que nós possamos nos lembrar desse dia maravilhoso. Todo mundo dando um adeus aqui para mim, aleluia. Então, isso, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.